Saudações, você está no Adoc Podcast. Depois de 8 meses a gente está aqui de volta. Hoje a gente está com o Ricardo Martirena e a gente vai, enfim, bater um papo aqui. Como vocês já costumam acompanhar o nosso canal, você sabe que a gente faz bem bate-papo mesmo e, enfim, costuma explorar o máximo da vida, do percurso, da atuação do nosso convidado. Vou pedir para você seguir o nosso canal, as nossas redes sociais, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube e continue nos acompanhando. Meu nome é Luan Garcia e vamos começar o nosso podcast. Seja bem-vindo, professor. Foi meu professor de processo penal, se eu não me engano. Infelizmente, foi um professor que me deu aula num período que estava com aulas remotas ainda, infelizmente. Seja bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Luan. Prazer estar aqui com você. Boa noite aí aos seus seguidores, né? E espero contribuir um pouco aqui com a minha experiência de vida, né? Olha, eu vi, você me mandou seu currículo, na verdade, que é um currículo bem grande. E antes de falar do seu currículo, a gente estava conversando aqui em off-topic, tu pontuou alguma coisa em relação à tua infância. Ah, sim. Minha origem, né? Tua origem. E eu confesso que eu não sei. Sim. Eu acho interessante porque ela, de certa forma, refletiu bastante na minha atuação profissional, né? Então, quando eu tinha 1 ano de idade, meu avô foi assassinado, né? Então, a minha família era uma família patriarcal, né? A minha avó tinha 12 filhos, uma penca de netos, né? E todo mundo ali naquele núcleo, né? Todo mundo vivendo juntos lá em Jaguarão, Rio Grande do Sul. E o meu avô foi assassinado, né? E era uma família que tinha uma boa condição de vida, classe média, e aí tudo ficou nas costas dessa senhora chamada Joaquina, né? Que criou esses 12 filhos e uma penca de netos. E a nossa vida, assim, em termos financeiros e econômicos, ela desmoronou, né? Mas em termos afetivos, em termos de cuidados, nunca faltou nada, né? Então, eu passei essa infância difícil, né? Em termos de condições financeiras, mas rica em termos de convivência familiar, carinho, etc., né? Então, eu até lembro que eu ia para a escola, eu não tinha uma pasta para levar meus livros. Meus livros iam dentro de um saquinho de açúcar cristal que as minhas tias lavavam, né? Mas eu nem reparava nisso. Eu só fui me lembrar disso. Era comum para ti, né? Eu só fui lembrar depois que eu voltei lá como delegado lá e um colega meu de infância falou: rapaz, eu me lembro quando a gente ia para a escola, você ia com aquele saquinho de açúcar lá, hoje você está lá na capital do país e tal, né? E aí eu até às vezes coloco isso para os alunos para motivá-los, né? Para mostrar para eles que o limite está na sua dedicação, né? Então eu carrego essa história da morte do meu avô, né? E aí eu fui para o exército com 18 anos, né? Era o que a gente tinha para procurar, porque é uma cidadezinha pequena, né? E no exército eu fiquei 16 anos, comecei direito na Federal. O exército, quando você entrou à primeira vista, foi serviço obrigatório? Serviço obrigatório, entrei como recruta. Mas conscrito, E entrei na época que ainda era em 1983, né? Então, e os meus comandantes, eu fui transferido, né? Antes de servir, de iniciar o meu serviço obrigatório, a unidade foi transferida de Jaguarão para Cascavel, no Paraná. E eu tive que me apresentar lá. Cheguei lá, meus comandantes eram 2 paraquedistas do Exército. Então, era ralação total, né? Foi muito bom. E aí eu sempre gostei da área de comunicações, sempre estudava eletrônica e tal. Eu acho que no psicotécnico lá do Exército já me direcionaram para essa área. E aí eu passei para a ESA, né, como sargento de carreira, e fiquei 16 anos, combatente de comunicações, fui adjunto de pelotão de operações especiais, eu era bem... Tu começou a estudar ainda dentro do Exército e começou a fazer um estudo focado para a ESA? Aí eu... Não, na época era concurso já? Era concurso. Estudei lá, não tinha o que fazer lá. Cascavel era só mato, né? Hoje é uma tremenda de uma cidade, né? Então eu estudava, comprei uns livros lá e estudava e passei para a ESA e fui para a Escola de Sargento das Armas e fiz carreira como sargento de comunicações, né? Aí eu, depois de andar bastante pelo Brasil, Rio de Janeiro, em Juiz de Fora eu comecei direito, na Federal de Juiz de Fora, né? E passado um tempo eu fui transferido para Manaus, para a Selva Amazônica, onde eu concluí meu curso de direito lá. E surgiu a oportunidade de fazer o concurso para agente da Federal e para delegado aqui da Polícia Civil do Distrito Federal.
comprei umas fitas de vídeo, na época era videocassete, né? Da Telejur, era um cursinho do Rio de Janeiro, né? Comprei uma TV com cassete, o VHS. Videocassete, né? E estudei, passei para os 2 concursos. Pelo videocassete, olha aí. E lendo, né? Lógico, estudando, lendo e assistindo videoaulas, né? Então, para você ter uma ideia, naquele cursinho tinha Barroso, né? Que hoje é ministro supremo, tinha Alexandre Câmara, que é desembargador no Rio de Janeiro, né? Ou seja, os professores eram muito bons, né? Então tinha bons professores. Devia ser o melhor curso da época, provavelmente. Não sei, mas que era muito bom. Teve acesso. A princípio, acho que era um dos melhores, né? Para ter nomes como Barroso e Câmara. Aí vim para Brasília fazer a academia da Polícia Federal. No que eu terminei a academia, na última semana, fui chamado para o curso de delegado da Polícia Civil do Distrito Federal. Fui convocado, ou seja, nem assumi como agente, já vim fazer outra academia, né? Tu passou por 2, 3, só ficou a parte do rala. Só a ralação. Só a ralação. Mas foi muito bom. Fiz muitos amigos, aprendi muito. Naquela época, a academia de vocês era mais ralada do que hoje? Era, né? Era como se fosse um sistema militar, né? Toda aquela disciplina, aquela hierarquia, muita relação. O que tu pontuar assim, que realmente ressalta essa diferença do que era a academia de antes para de hoje? Que hoje o pessoal entra, ainda reclama, fala que tem seu peso. Eu acho assim que as próprias condições, né, que a pandemia trouxe e tudo mais, eu acredito que muitas disciplinas que nós fazíamos presenciais passaram a ser online, né? E hoje eu acredito que, assim, até pela dinâmica da atuação criminosa, que eu acredito que mudou bastante o perfil, até da estrutura das investigações, que hoje exige um conhecimento maior de tecnologia, de análise de dados, o próprio perfil, né, dos novos agentes, dos delegados, ele teve que caminhar mais para esse lado menos operacional em termos de combate e tal, mas continua ainda, né? Curso de tiro, técnicas da operação policial, né? Que inclusive eu também sou instrutor da academia, né? Não dou mais aula na academia. Instrutor de armamento e tiro. Instrutor de tiro também, e instrutor de técnicas operacionais da ação policial, né? Que são técnicas que foram trazidas das forças especiais para as operações de busca e apreensão, para as operações mais dinâmicas, né, da atividade policial, né? E também fui instrutor de investigação policial. Então eu acredito que nesse sentido, hoje, desse aumento dos crimes cibernéticos, né, dos crimes contra o sistema financeiro, o perfil, né, da investigação, ela teve que mudar um pouco, né? Porque antes era mais homicídio, roubo, né? Hoje até mais violentos. Eram mais violentos. Tanto é que quando eu assumi em Planaltina, em 98, né? Nós estávamos nas guerras, chamadas guerras de gangues, né? Onde nós tínhamos 2, 3 homicídios por plantão, né? Não tinha virtualidade para perpetrar crimes, né? Então, a galera estava dedicada ali. Né? Pessoal, os infratores, né? Era uma atuação mais em crimes violentos, né? Homicídio, roubo, né? Sequestro Houveram alguns sequestros, mas aqui em Brasília nunca teve muita incidência de sequestro, né? Mas tiveram alguns sequestros aí, salvo engano, mas não foi na minha época, foi um pouco antes, né? De filhos de autoridades aqui de Brasília e tal, que a divisão de repressão a sequestros, né? Da qual, inclusive, acho que o corregedor atual fazia parte, o doutor Adival, doutor Laerte Bessa, né? Esteve aqui com a gente. É muito experiente. Ele contou a história em que ele ficou lá no cadete perseguindo essa questão desse sequestro aí. Ele exatamente, né? Eu não vou falar nome de pessoas, de vítima e tal, porque eu não me recordo exatamente. Tenho medo de cometer alguma gafe aqui, né? E causar algum constrangimento, né? Assim, falar o nome de uma vítima que não foi a vítima, mas eu sei que foi um caso de grande repercussão, né?
Mas hoje temos o Dr. Leandro Ritt, né, que é o diretor da Divisão de Repressão e Sequestros, e o índice de elucidação de sequestro aqui de Brasília, ele, salvo engano, salvo melhor juízo, ainda é 100% de elucidação. Mas a própria a realidade do DF, ela é um pouco menos complexa do que sequestros praticados em São Paulo, Rio, né? Mas nunca deixa de ser um risco, né, elevado, né? E exige uma qualidade muito boa da investigação, da atuação policial. Já lá em Planaltina era muito homicídio, muito roubo, né? Tanto é que era a maior população carcerária do DF, né? Os indivíduos atuavam no DF todinho. Quanto tempo você ficou como delegado? Como delegado, eu fiquei 22 anos, por incrível que pareça. Fiquei 15 anos e 9 meses no Exército, né? E 22 anos, aproximadamente, como delegado de polícia. Isso já é mais do que... Isso é um bom tempo de experiência já. Muito, né? Assim, e é interessante, né? A maneira como eu fui para Planaltina, porque eu sou gaúcho, não tinha nenhum parente aqui e morava em Taguatinga. Né? De Taguatinga a Planaltina dá mais de 50 quilômetros, né? É muito longe, né? E vários colegas iam para Planaltina, só que era o pior lugar que tinha, faltava pessoal, o índice de crimes muito elevado, né? E o Dr. Kleber, que era o DPC na época, me chamou lá e falou, olha, tem uma missão para você. Eu falei, qual é? Você vai para Planaltina. Eu falei, pô, doutor, mas eu moro lá em tal lugar, né? A instituição sempre teve esse cuidado, né, de também conciliar com a realidade de cada pessoa, né, suas famílias, sua localização e tal, sempre que possível, né? Aí ele falou, rapaz, você não tem nem um passarinho para dar o piche aqui em Brasília, então você vai para Planaltina. Na hora eu fiquei um pouco contrariado, mas hoje eu agradeço muito porque ali eu aprendi tudo, né? Porque eu troquei tiro com bandido, né? Perseguições, assim, confrontos armados, né? Casos complexos, muita ação, né? Tá indo muito rápido. Como chegou a trocar tiro com bandidos? Melhor isso aí pra gente. A situação era a seguinte, né? Um indivíduo chamado Nena, atualmente ele está falecido, né? Esse indivíduo, ele fazia parte... Foi nessa troca de... Esses indivíduos, Nena, Tatu, eram vários indivíduos, né? Era um grupo grande, muito perigosos, né? Eles praticaram um assalto no núcleo rural do Alemão, um pouco distante da delegacia, né? Mas a minha equipe era muito boa, né? Pessoal muito disposto. Assim que acionaram, nós fomos para esse posto. Chegamos lá, eram várias vítimas, né? Tinha uns gaúchos lá de Juí, vieram visitar os parentes aqui e apontaram, olha, os indivíduos acabaram de sair daqui num Monza verde e tal, e seguiram em tal direção. E nisso fomos, né? Na época até o delegado Michel, que hoje é conselheiro, também partiu para lá, ou seja, polícia militar era polícia para todo lado, né? Então era muito interessante porque a gente atuava de uma maneira assim bastante colaborativa, né? PM, Polícia Civil, e nisso chegamos lá, cercamos a área toda e eu e o agente Hamilton Veres, né? Eu acredito que ele aposentou há pouco tempo. Eu e ele seguimos a pé pelo cerrado, né? Eu com uma 380 na mão e ele com uma espingarda calibre 12. E os demais foram cercando a área e tal, e nisso tinha um milharal, assim como daqui uns 20 metros. E a gente estava ali pedindo apoio, né, até para a delegacia, falar, olha, os caras estão refugiados no mato aqui, pedimos DOE, pedimos apoio de helicóptero, porque os caras iam conseguir fugir, né? E nesse momento, eles saem do milharal, né? Saiu o Nena, o Tatu, mais um outro indivíduo, e nesse momento o Nena já descarregou um Magnum 357, atirou na nossa direção, e eu efetuei 4 tiros instintivos, assim, sem mirar, entendeu? Foi uma coisa, como a gente fala na técnica policial, o tiro instintivo, que não é aquele tiro que você usa as técnicas todas para fazer um tiro com precisão. E eu consegui acertar desses 4 tiros, 3 no braço que ele estava atirando, né? Aí eu sempre até falo
na academia e digo para os policiais que eu vejo um policial com uma arma niquelada, falo, meu amigo, essa arma aí pode ser a diferença entre a tua vida e a tua morte, entendeu? Porque foi graças a um Magnum 357 niquelado que eu consegui acertar aqueles tiros no braço que o cara estava atirando. Se eu tentasse fazer de novo esse tiro, eu não conseguiria, né? E aí os indivíduos... Tanto é que o colega aqui não deu tempo de ele atirar com a 12, porque foi muito rápido, né? Eles, assim que eu acertei ele, eles voltaram para o mato. Aí passamos a noite inteira lá, veio o DEUE, veio o cachorro, não acharam eles. No outro dia de manhã nós conseguimos prendê-los uns quilômetros após, numa estrada lá que eles estavam, e aí ele estava com as armas na cintura ainda, braço quebrado, né? E esse cara era foragido da justiça, já tinha matado um policial militar, né? Então um cara bem perigoso, né? E aí nós prendemos esses indivíduos. Depois eles lá na Papuda, inclusive, o Tatu acabou morrendo queimado lá. Não sei se eles atearam fogo na própria cela lá e esse indivíduo acabou morrendo. Mas o Nena sobreviveu, saiu, voltou para Planaltina e depois de um tempo alguém matou ele lá nessas guerras deles, né? Uhum. Então essas coisas acontecem. O pessoal tem uma expectativa de vida bem curta no crime, né? Infelizmente, realmente, porque quando chega nos 30 já tá velho. É complicado, né? E depois de atuar como delegado, você teve uma... Como que você chegou a ser o diretor da Papuda? Era Cascavel que chamava antes? Isso. Ainda chamam Cascavel 1 e 2, né? PDF 1 e PDF 2, né? Eu até chegar lá na corregedoria, eu passei por várias unidades na polícia, né? Mas Você foi corregedor também? Eu fui diretor de investigação da corregedoria da Polícia Civil, né? Então, passei Você era responsável por investigar os profissionais da polícia como um todo, não só os agentes, delegados, era qualquer denúncia que houvesse, né, contra profissionais da Polícia Civil. A DI é a equipe que faz a investigação de campo, análise de dados, né, de interceptação telefônica, né, é um trabalho bem, assim, espinhoso, né, e, assim, que eu não recomendo para ninguém, né, porque o profissional, quando ele passa pela corregedoria, né, agora está o doutor Adival lá como corregedor, um profissional bastante experiente, né, você fica queimado, né, porque é como se fosse um efeito de proteção coletiva, onde as pessoas pensam assim, pô, eu posso ser alvo de investigação da corregedoria, porque na ideia das pessoas a corregedoria é feita para perseguir o profissional, né? E na verdade acontece sim que algumas investigações resultam em responsabilidade criminal ou disciplinar de algum profissional, mas muitas vezes a corregedoria faz um trabalho que não é reconhecido e é silente, onde ela acaba elucidando que, na verdade, aquilo ou foi uma denunciação caluniosa ou o fato não aconteceu. Só que o trabalho que você faz, às vezes, que nem já aconteceu comigo lá, uma situação em que um colega estava sendo acusado de um homicídio lá, de um traficante, no exercício da sua profissão, e graças ao profissionalismo deles em preservar local, em realizar o trabalho correto como tem que ser feito, nós conseguimos provar que não houve aquele homicídio, né? Na verdade, não houve a intenção de matar ninguém, foi num confronto armado. O policial falou assim, olha, doutor, eu quando vi o cidadão, foi que nem a minha situação lá, só vi os tiros acontecendo, e ele falou, eu me agachei e atirei no susto, nem sei aonde eu tinha acertado. Quando eu dobrei a esquina, o cidadão estava caído, né? E aí vem a experiência, né, em termos de medicina legal, de análise pericial e tal. E eu verifiquei no laudo cadavérico que o tiro tinha sido de trás para frente, infelizmente, nas costas do indivíduo, mas de baixo para cima. E ao verificar que eles pediram a perícia, nós conseguimos identificar no chão. O disparo atingiu o chão e ricocheteou. E aí nós pedimos uma perícia complementar e ficou comprovado que realmente não houve a intenção de matar ninguém. Na verdade, o indivíduo atirou no chão
e o projétil ricocheteou. E o Ministério Público reconheceu e mandou arquivar esse processo contra esses policiais. Só que eu nunca procurei esses policiais para falar para eles, olha, nós concluímos na investigação que vocês eram inocentes, né? E eu nem sabia que tinha sido arquivado esse processo. No dia que eu ia para Papuda, que eu estava saindo da Polícia Civil para assumir como diretor lá, eu encontrei, ironicamente, esse policial como motorista do diretor da polícia, né? E ele veio emocionado me abraçar e falou, doutor, o processo foi arquivado e tal. Eu falei, rapaz, eu não sabia. E a gente não pode procurar o colega também, que senão dá a entender que você está manipulando, exato, favorecendo alguém, né? Melhor não, na dúvida, melhor não. Pois é, então tem isso, a gente fica com uma fama, tem pessoas que olham, pô, esse cara foi da corregedoria, né? Esse cara aí... Ferrou muita gente. Né? Tem isso, né? Mas eu acho que eu sempre na minha atuação eu procurei ser justo, né? Então, assim, eu procurei trabalhar com seriedade, com muito compromisso, né? Até porque você está, enfim, cortando a própria carne, né? Se você for injusto, você está sendo injusto com exatamente. Com igual ali. E olha a ironia, né? Porque eu vim atuando como chefe adjunto e tal, e foi necessário assumir a DI. O diretor era o Dr. Jorge na época, me convocou lá e falou, Martirena, eu preciso que você assuma a direção de investigação da corregedoria. Eu falei, eu sempre fui um cara que, pô, vim do exército, né? Eu jamais diria não pro meu chefe, né? Pô, se o cara me deu uma chefia e tal, numa situação melhor, na hora que ele precisa para uma situação espinhosa, mais complexa, eu vou dizer que eu não quero, né? Eu tive que aceitar, né? Mas eu não recomendo para ninguém. É muito cruel, né? Mas é muito importante, assim, que a corregedoria tenha profissionais experientes, né? Que nem o Adval, um cara muito experiente, os delegados que lá estão são muito experientes, para que o cara trabalhe realmente com técnica, né? Para não cometer injustiça com profissionais, né? Claro que a gente não é infalível, né? A gente pode acabar cometendo um erro, mas sendo experiente e tendo bastante conhecimento de técnica de investigação, eu acho que isso é muito relevante. Eu acho que a corregedoria precisa de profissionais experientes, embora ninguém queira assumir uma missão espinhosa dessa. Aí daí eu fui pro Cascavel 2 lá na Papuda, né? Um outro desafio muito interessante. Que é bem diferente, né? Aí já muda totalmente. Exatamente. Você sai da investigação, aí você passa a ser... burocrata ali. Não, é um negócio muito complexo, assim, e muito gratificante, né? Mas muito complexo. Por quê? Você vai ali, além de ser o cara responsável pela execução da pena, você é o cara responsável por garantir os direitos de quem está lá cumprindo pena, os direitos dos familiares, né? A questão operacional. Então você acaba sendo um gestor de uma cidade, tanto no aspecto da segurança, quanto no aspecto da educação, no aspecto da saúde, no aspecto da disciplina. Então eu cheguei lá e, graças a Deus, a equipe, né, que foi montada... E aí é uma função que, se preso adoece, a responsabilidade é do diretor. Se o preso morre, né? Se ele sofre uma agressão, tudo isso é responsabilidade de quem está lá na execução da pena, né? Então, graças a Deus, nós tivemos uma equipe muito boa, né? O Complexo da Papuda, ele tem excelentes profissionais. São pessoas muito qualificadas, né? Mas, pô, eu ouvi falar isso, aquilo. Em todo lugar que tiver o ser humano, a Papuda vai já ter... era como é hoje, porque hoje tem uma estrutura muito grande. E você não, ainda não tinha, lá, não né? tinha esses vários CDPs, né? Tinha um só, né? Centro de Detenção Provisória. Não tinha essas estruturas novas, não tinha o Presídio Federal ali do lado, né? Mas tinha o PDF-1, PDF-2, que são os cascavéis. Tinha a Papudinha ali, que é onde cumprem as prisões especiais. Tinha o CDP, o CIR, né? Então, a gente chegou lá e um lugar que era para ter 1.000 e poucos presos, tinha 2.000. Hoje tem mais de 3.000 presos numa unidade, uma superpopulação carcerária, né? Muito grande.
um déficit de pessoal, mas a equipe muito preparada, profissionais tanto no sentido operacional quanto no sentido de administração, de gestão ali da execução da pena, né? De lidar com aquele público-alvo, né? Como que, enquanto diretor, como que você via essa questão do adoecimento no trabalho dos profissionais que atuavam direto? Olha, eu vou penal, enfim, etc. É um local que não existe um dia igual ao outro. Assim como na polícia em geral, mas lá é mais intenso. Porque você está confinado naquele barril de pólvora, né? Onde você tem ali no PDF-1 e PDF-2, você tem lideranças de facções, você tem presos de menor periculosidade e você tem que administrar todas essas realidades, dando um atendimento específico para cada uma e sempre com uma tensão, às vezes conflito entre os próprios presos, tentativa de fuga. Então são profissionais que estão sob tensão ali 24 horas por dia. Sempre alguém adoece psicologicamente, né? Casos de suicídio, né? Então essa área, né, da segurança pública, ela realmente, hoje eu acho que tem uma atenção maior aí para a saúde mental dos profissionais, mas é uma área onde o adoecimento mental é muito grande. Se você não tiver uma boa estrutura psicológica, se você não tiver uma maturidade, não tiver acostumado a lidar com pressão, é perigoso a pessoa adoecer, né? Pior que quase ninguém está acostumado a lidar com isso tudo, né? Com pressão. Enfim. Por isso que é importante a formação, o treinamento, né? Por isso que a Academia da Polícia Civil, ela foca muito nessa parte de defesa pessoal, de investigação, técnica de tiro, técnicas operacionais de abordagem e etc. Da mesma forma, esses policiais penais, né? Inclusive o grupo de operações especiais deles é referência, acho que na América Latina inteira, né? O agente Mauro é um dos cabeças lá da estruturação do GEPOI, né? Eu não sei se hoje continua com esse nome, né? E outros profissionais que lá estão, todos altamente qualificados e que acabam contribuindo na formação desses agentes penais no que diz respeito a treinamento para gerenciamento de crise. Tanto é que na minha gestão, a nossa equipe lá elaborou um POP, né? Que é um padrão, programa de operação padrão para atuação em situação de crise, né? De rebelião e etc. Precisou utilizar, né? Pegou alguma rebelião? Muitas, Sério? Né? Lá porque tem muita história. Rebelião não teve. Teve briga de presos, né? E aí você é obrigado a atuar ali para evitar a morte entre eles, né? E aí você tem que entrar num pátio, às vezes com 600, 700 presos. Então, não é fácil. Brigando, né? Porque lá é uma situação, eu digo assim, a estrutura dos PDFs, pelo menos, elas são excepcionais, porque todos os dias os caras estão tentando arrancar um vergalhão. O preso, ele tem uma criatividade muito grande. Eles ficam buscando, às vezes, para se defender e às vezes até para atacar outros presos, né? Então eles ficam tirando da estrutura, né, do concreto ali, vergalhões e tal, para fazer um instrumento de defesa e ataque. E aí, às vezes, muita gente acaba passando batido, eles conseguem ir para o pátio lá, tomar sol, escondem aquilo no próprio piso, entendeu? Para quando eles precisam, eles puxam aquele negócio e utilizam, né, para atacar e se defender. Então é uma atividade muito, muito complexa, né? Quando há uma fuga de preso, é muito pesado para quem está gerindo, para os profissionais, porque a imagem se propaga, a imagem negativa, a imprensa já desce o cacete na turma, né? Na imagem dos profissionais, né? Mas ninguém sabe como é que é aquela realidade lá. Você tem que, praticamente todos os dias, durante o sol dos presos, fazer uma revista na cela ali, uma varredura, para ver se não tem nada escondido lá, para ver se não está faltando alguma peça, ou algum metal da estrutura, para evitar, ou se não está tendo o início de uma escavação ou coisa parecida, porque eles vão
Eles vão cavando e vão utilizando isso, né? E usam materiais para camuflar, né? E só com a cela vazia você consegue. Tem que bater nas paredes, no piso, fazer uma geral. É só assim que você consegue evitar. Na minha gestão não teve nenhuma fuga, né? Porque nós tínhamos esse rigor aí de revista na cela. Isso é fundamental. Não fizer revista na cela, mano. Mas fuga aqui em Brasília, tem histórico grande? Como que tá isso? Não, são poucas situações de fuga que aconteceram, né? Em comparando com outros estados, né? Aqui é bem pequeno o índice de fuga, né? Uma das coisas que eu achei mais criativa foi a construção de fio de energia com marmita. Que eles utilizavam para fazer aquele... É bico de pato que eles chamam? Colocando energia... Não, eles... parede, jogar água para quebrar a parede. Por isso que às vezes as pessoas não entendem, né? Os grupos de direitos humanos acham que é um rigor exagerado, né? A cor da roupa, o padrão da roupa dos presos, as revistas que são feitas, mas é porque os caras eles têm uma criatividade muito grande e se você não tiver um rigor nessa fiscalização, você está colocando em risco a vida dos próprios presos, porque se um deles consegue ficar com algum material pérfuro contundente, algum material que ele possa utilizar para matar um outro, né? Isso vai acabar acontecendo. Então, é chato, né? E é um trabalho, é um sacerdócio, né? Você tem que ter essa disciplina de fazer esse trabalho de vistoria nas celas todos os dias e tem que ser bem feito, né? Então é bem complicado. Em delegacia mesmo, né? Já aconteceu comigo de um cidadão quase morrer na cela, né? Cidadão, um senhor de idade lá, embriagado, se envolveu numa discussão com a esposa, foi preso, Maria da Penha. Aí a própria família, a própria esposa levou um McDonald's para ele lá e tal. E isso no Recanto das Emas, plantão lotado, né? Uma dinâmica muito grande. Passou... McDonald's não, foi levado para ele, uma alimentação para ele. E de repente eu passando por acaso ali perto da cela, vi sangue escorrendo, né? Fui ver, o cidadão tinha cortado a latinha de Coca-Cola e usou a latinha para cortar os próprios pulsos. A sorte que foi em seguida que a gente viu. Chamamos socorro e tal, e aí sobreviveu, né? Mas podia ter morrido. Aí a minha carreira tinha acabado, dos profissionais, a gente já estaria sendo massacrado na mídia, né? Porque... Então Como não viu, né? Como não viu? Ninguém tá nem aí se teu plantão tá cheio. É que nem a questão do preso bonzinho, né? Às vezes o preso bonzinho é o mais perigoso que tem, né? Às vezes até para ele mesmo, né? Uma senhora lá, estelionatária, ela muito tranquila, e o que pega muito para o estelionatário é quando você descobre a verdadeira identidade dele. Você descobre a vida real dele, porque ele cria um mundo paralelo, que é aquele mundo que ninguém sabe, que é o mundo virtual dele, o mundo onde ele gasta o dinheiro dele, ele apronta, mas a família original dele muitas vezes você não sabe, às vezes o cara está aprontando aqui, mora em Goiânia, tem cara que mora, a família dele mora lá no Ceará, né, em Souza, não sei aonde. Então, quando você identifica e mapeia toda a realidade social daquele indivíduo, às vezes isso pesa muito para a pessoa. E essa senhora, ela sempre se dava bem, porque ela pagava fiança ali e depois desaparecia, porque não se conseguia identificar realmente quem era ela. E aí ela conseguia desaparecer, assumir uma outra identidade, entendeu? E levava a vida dela para frente. Mas naquele dia nós descobrimos onde era a vida real dela, a família dela, a casa dela, e isso despencou na mente dela. Ela pegou o friso da cadeira na sala do escrivão lá, e quando chegamos lá ela estava tentando se matar com aquela borracha enrolada, já estava roxa já, né? Conseguimos evitar a morte dela também. Então é um trabalho de polícia, trabalho de polícia penal, são trabalhos em que você está o tempo todo ali sob estresse, né? Sob risco de acontecer algo inesperado, que vai virar a tua vida de cabeça para baixo, né? A gente até brinca, né, que mesa de escrivão mesmo, né? Hoje eu acho que a polícia até já mudou bastante, até
a disposição de objetos na mesa do escrivão, porque a mesa do escrivão é que nem um escritório. Tem clips, tem estilete, tem coisas que... E às vezes o preso está ali, está sendo ouvido e tal, e ele sorrateiramente pega um clipe, põe embaixo da língua, enfia no cabelo, pega um estilete, enfia dentro da roupa, né? E às vezes pode lesionar ele mesmo ou os policiais, né? Então consequências. E da época que tu atuava para hoje a gente sabe que o perfil do estelionatário ele é bem mais digital. O que geralmente tinha de golpe de estelionato na época? O que era o feijão com arroz? Ainda tem, de vez em quando, né? Esse conto do Paco, né? Que o indivíduo chega ali num local e joga um bolo de dinheiro ali no chão, a pessoa pega, ele finge que vai recompensar a pessoa, acaba distraindo a pessoa ali e consegue fazer com que a pessoa transfira recursos para ele, ou então acaba cometendo também ali um furto mediante fraude, acaba distraindo a pessoa e o outro vem e leva a bolsa. Então, era mais nesse sentido. Ou então, uso de documento falso, vender bens que não pertenciam ao indivíduo, né? Principalmente aqui em Brasília, questão de terreno, questão de direito falso, né? Então, era mais esse tipo de crime, falsidade, uso de documento falso, né, em contratos. Eu acho né, que compra e venda. Não deve ter mudado muito ainda. Aqui ainda tem bastante grilagem. Isso, enfim, faz parte do histórico de Brasília. Tem que pegar. Brasília, o Estado comprou boa parte dessas terras aí para fazer realmente assentamentos, né? Mas acabou que, eu não sei o que acabou acontecendo, que não houve realmente como é que eu vou dizer, uma ocupação. Porque aqui a ocupação geralmente é via de invasão. Eu acho assim vai regularizando, eu acho que o que aconteceu assim, na época que eu cheguei aqui, tinha muita questão de grilagem e tal ainda, né? Assim, era bem mais intenso do que hoje, né? Eu acho que a intenção era ocupar o território, mas acabaram, não sei se isso se espalhou e a demanda, né, foi muito acima daquilo que estava sendo organizado, que estava sendo estruturado pelo Estado, que veio gente do Brasil inteiro para cá e foram ocupando, né, de forma desordenada, né? Todo mundo queria vir para a capital federal, né? Então, assim, que lugar é esse? Eu não atuei muito nessa área, né, de grilagem de terra, né? Ficava mais com a DEMA, né, as delegacias mais então, mas assim, deu para perceber que o pessoal vinha, né? Parecia que vinha de caravana para cá, né? E hoje a tua atuação é muito melhor, logicamente, né? Você passou pelo Exército, pela polícia, delegado, mas você é advogado, você está na melhor profissão do mundo. Né? Hoje você com certeza dorme mais tranquilo à noite, né? Como que você pode me dizer que toda essa tua experiência tem te ajudado aí na tua nova carreira enquanto advogado? O problema de você migrar da parte da repressão, da investigação para a defesa é você carregar alguns cacuetes, algumas posições enviesadas, né? Mas nesse sentido, algo que me ajudou muito foi a profissão de professor universitário. Porque eu, como professor de direito penal, processo penal, eu sempre trabalhei todas as visões, né? A visão da polícia, a visão do Ministério Público, né? A visão do judiciário. Então isso me ajudou muito a ter essa visão mais ampla, né? Não tão enviesada, né? E sempre na minha atuação como delegado também, eu sempre me relacionei muito bem com todos os profissionais da advocacia, do judiciário, do Ministério Público, salvo algumas exceções, como acontece em qualquer relação pessoal, natural, né? Mas, em regra, sempre encarei os profissionais da advocacia como importantes para o meu trabalho. Toda vez que um advogado muito bom atuava nos meus casos, isso sempre valorizou, fortaleceu o meu trabalho, né? E eu acho assim, sempre encarei, eu aprendi muito também com os advogados, a gente aprende, né? Os advogados aprendem com a polícia também, né? Então eu acho assim que a minha experiência de estar atuando na intensidade que eu tive, né? Inclusive como diretor de presídio, isso para mim é muito positivo
para a minha atuação como advogado, né? Porque essa experiência toda eu carrego, né? Então, e lógico que você tem que estar o tempo todo se atualizando, né? E contribui, às vezes até na minha atuação como professor, para mostrar para os colegas, olha, como chegar numa delegacia, né? Como se relacionar, né? Tem vários advogados muito atuantes aqui em Brasília que tive vários casos, eu do lado da polícia e eles atuando na defesa, onde nunca houve conflito, né? Muito pelo contrário, houve uma complementação, porque quanto mais o profissional atuava, mais eu tinha que ser criterioso no meu trabalho, né? E ao mesmo tempo se promovia a justiça, porque a polícia moderna, né? O direito penal moderno, né? Ele não é um direito voltado para perseguir as pessoas, né? A visão do profissional hoje da investigação é apurar fatos, seja para que alguém seja responsabilizado, ou seja para provar, inclusive, que aquela pessoa estava amparada pelo direito. E eu vejo isso na atuação dos profissionais da Polícia Civil, a própria Polícia Militar também tem atuado de maneira bastante técnica, né? Claro que sempre vai acontecer, talvez algum excesso, algum equívoco técnico, né? Mas não tem aquele trabalho assim voltado, né? Para prejudicar ou perseguir alguém, pelo menos na minha percepção. Né? E como advogado, no início até pensei assim, pô, vai ser complicado para mim chegar numa delegacia ali, encontrar o colega, né? Agora eu estou advogando, né? O ex-colega, né? Mas é aquele negócio, você tem que ser profissional, né? Eu digo sempre, o indivíduo tem que ser profissional, tem que ter ética, tem que ter responsabilidade e tem que ter compromisso com aquilo que ele faz, né? Você tem que ter a consciência de que você não está criando a imagem de ninguém, transformando um criminoso em santo ou coisa parecida. Você está buscando o direito. Toda pessoa tem direitos, né? Então, o advogado tem esse papel de contribuir para a promoção da justiça. Às vezes você não tem como negar a autoria de um crime, a prova está ali, cabal, mas o indivíduo, existe alguma circunstância lá que exclui a ilicitude da conduta dele, ou existe alguma causa de diminuição de pena, né? O direito a uma substituição da pena, algum benefício legal que ele tem direito e que, por conta de alguma falha ali, ou na investigação, ou por conta de não ter sido apurado um determinado aspecto, cabe à defesa apresentar uma determinada prova para que fique demonstrado de que os fatos não se deram de determinada maneira, né? Inclusive, até estava comentando antes aqui com um colega, que, por exemplo, eu como delegado em Planaltina, ali acontece muito acidente de trânsito naquela BR, né? Porque a estrutura ali, as pistas, agora está cheio de pardais lá, mas ainda continua acontecendo, né? E num primeiro momento ali, o fato que chegou para nós, o condutor teria atropelado uma pessoa que veio a óbito, né? E no andar das investigações, acabamos encontrando imagens que mostraram que a vítima se jogou na pista. Mudou totalmente, né, a visão que se tinha sobre o fato, porque não tinha testemunha, né? A prova pericial mostrou que o condutor estava dentro do limite máximo da via, o veículo não apresentava qualquer falha, o condutor não tinha indícios nenhum de uso de bebida ou substâncias entorpecentes e atropelou uma determinada pessoa. A sorte dele é que naquele local ali tinha imagem, né? E ficou provado ali que o indivíduo se jogou na pista. Quem causou o acidente foi a própria vítima. Santa Câmara. Né? Salvou. Porque já pensou? Como que prova que não, né? Pois é. Realmente é muito difícil nesses então, casos, né? Ninguém está livre. Nenhum de nós aqui está está livre de se envolver num acidente com vítimas fatais, né? Ninguém está livre de, por um descuido, cometer um delito culposo, né? Quantas vezes a gente vê aí pais de família que perderam o filho ali porque o filho, sem que o pai percebesse, caiu na piscina e morreu afogado, né? Então o cara, além de perder um filho, ser punido pelo fato pro resto da vida, ainda vai ter que ser objeto de um processo criminal, né? Então o papel do advogado é fundamental, né? Não só para promover a justiça,
mas eu vejo até para a polícia qualificar o trabalho da polícia, porque quando o trabalho da polícia ele acaba realmente retratando aquilo que aconteceu de forma técnica e profissional, o papel do advogado é relevante para isso também, né? Para que não haja equívocos, excessos, né? Hoje a gente vê aí muita gente respondendo por dolo eventual, quando na verdade o crime foi culposo, né? Isso muda tudo na vida da pessoa. Aí é importante o papel do advogado para restabelecer, como aconteceu agora no caso lá do júri lá em Santa Maria, né? Lá em Porto Alegre, caso da Boate Kiss. Sim. Né? Ali, né, salvo o melhor juízo, ali foi uma culpa, né? Poderia até ser uma culpa consciente, né? Mas o clamor social, a pressão da mídia faz com que os profissionais que atuam acabem partindo para o lado do dolo eventual, às vezes até por que é mais fácil, né? Deixa resolver lá no júri, né? Mas a vida do cidadão... Seguir o que a população está gritando ali, né? Pois é. Aquela, entre aspas, justiça. E assim, clamando. Eu como delegado, como professor e agora como advogado, eu sempre tive muito cuidado com essa questão de investigação de homicídio doloso. Né? Tem que ter cuidado com isso, porque se o cidadão cair lá no júri, o júri, eu digo assim, eu brinco sempre, o júri, para o cara que cometeu um crime, para ele, às vezes até, ele ainda tem uma chance de ser absolvido, entendeu? Mas para o cara que não cometeu o crime, ou se cometeu o crime culposo, a chance dele de ser condenado é muito grande, porque é mídia o tempo todo batendo na cabeça das pessoas que vão compor o conselho de sentença. Claro, né? A mídia transforma muito o que é para ser o processo, né? Tem um impacto muito grande. Claro, não vamos generalizar, mas é porque o clamor social também, o profissional está ali, vai lá na cena do crime, colher informações e por falta de conhecimento jurídico, já acaba com a intensidade das publicações, né, das reportagens, aquilo vai sendo incutido na cabeça das pessoas que vão julgar depois, e quando chega lá, é um trabalho muito árduo para o profissional, para o advogado que atua no tribunal do júri. Né? Tá, e como você vê a atuação de um advogado em casos como o que teve recente, enfim, de Blumenau? Né? Que o rapaz entrou na creche. Sim. Você pode chamar de rapaz. Sim. E, enfim, ceifou a vida de algumas crianças. Sim. Eu entendo que a atuação do advogado ela é importante, inclusive, para a sociedade. Exato. Que a partir do momento que se tem um processo rígido, se tem um cuidado ali na investigação, enfim, na condução do processo em si, você não vai ter nenhuma nulidade no final capaz de fazer com que o cara fique solto, por exemplo. Exatamente, é nesse sentido que eu falo que o bom advogado, ele qualifica o trabalho da polícia, ele qualifica o trabalho do Ministério Público, ele qualifica o trabalho do Judiciário, porque se a atuação dele é competente, é técnica, é contundente e no final o indivíduo acaba sendo condenado, isso gera uma sensação muito mais real, concreta, de justiça, do que uma condenação feita sem observância das garantias, dos direitos constitucionais, da atuação técnica de um bom advogado, porque sempre vai ficar a dúvida na própria sociedade. Será que aquele indivíduo cometeu aquele crime? Ou se ele cometeu aquele crime, a condenação foi justa? A sociedade também não quer injustiça. A sociedade quer que não haja impunidade. Né? Então, e pior, uma condução ruim ela pode trazer uma impunidade. Pode. O processo pode ser anulado. Exatamente. Porque uma nulidade que o advogado não ataque ali no momento oportuno, lá na frente ela pode ser reconhecida por tribunais superiores, né? Até de ofício, dependendo da nulidade. E isso pode fazer, que nem aconteceu agora lá no Rio Grande do Sul, onde muitos recursos foram investidos, houve um desgaste emocional muito grande dos familiares, porque eles tiveram que passar por todo um processo de investigação, depois por toda a fase processual, julgamento, né? E de repente tudo volta a estaca zero. Foi anulado. Foi anulado. Né?
Então, essa visão... Ou seja, vão remarcar o... Será que vão televisionar de novo? Porque foi transmitido aquele. Mas o problema é esse. Foi transmitido full time. O problema é que os profissionais, seja advogado, seja juiz, promotor, delegado, ele não pode se deixar levar pela vaidade. Ele jamais pode se divorciar da técnica, do compromisso com aquilo que ele está fazendo, né? Até como instrutor de investigação da Polícia Civil e como professor de penal e processo penal, eu sempre falo para os meus alunos, seja lá na academia, seja aqui nas universidades, eu falo que o grande erro, né, de vários profissionais do direito, principalmente na área criminal, é o indivíduo não se apropriar dos fatos, da verdade mais próxima possível ali do que aconteceu, para depois analisar as provas e só ao fim dizer, definir se houve alguém responsável pelo fato, quem foi responsável e qual foi o seu grau de responsabilidade. E hoje você vê muitos profissionais, inclusive pessoas bastante qualificadas, atuando por ou ideologia, ou por concepções pessoais, ou para querer dar uma resposta para a mídia, para a sociedade, por pressão social, e acaba se divorciando da técnica. E com isso acaba favorecendo o infrator, porque é um processo desses aí. Uma atuação ele emocionada. Leva anos para ser desenvolvido, chega lá no final, os tribunais desclassificam aquele fato, na verdade não era doloso, era culposo. No fim o cara é processado pelo crime culposo, quando sai a pena está prescrito, não é? Acabou que a impunidade imperou. Sim. Não porque... E se respondeu em liberdade, nem um minuto. Então é o que eu digo, já aconteceu comigo, né? O caso da Suênia lá, né? Em que o professor levou o cadáver para mim na delegacia. Outros casos, acontece muito de chegar... Eu não lembro desse caso. É o caso da morte da aluna Suênia, lá do CEUB, né? Tu que estava no plantão? Eu que estava no plantão. Então, eu recebi o cadáver, né? Recebi primeiro a autoria do crime, né? Depois eu fui saber dos fatos, depois eu fui encontrar o cadáver e depois eu fui para a cena do crime, né? Então, você tem que voltar lá na origem, apurar... Então, ele se apresentou? Se apresentou, mas só que já havia uma investigação em andamento, já havia uma ocorrência pelo sequestro, então não configurou a apresentação espontânea, né? Entendi. Então, você ali, você tem que ser profissional, você não pode levar aquilo para o lado pessoal, você não pode tomar aquilo, levar para o fígado, né? Você tem que ser profissional, tem que respeitar toda aquela realidade ali e apurar o fato de forma independente, de forma isenta, para que a justiça seja promovida de forma adequada, né? Então, às vezes acontece muito isso na polícia. Às vezes chega primeiro o autor do fato, mas o profissional, o investigador, ele não pode, né, se deixar levar por essa condição. Ele precisa ir lá buscar todos os elementos que estiveram presentes na prática delituosa, verificar as provas existentes e só depois concluir se realmente a pessoa concorreu para aquele fato, como concorreu, qual é a incidência penal, se há ou não alguma excludente de ilicitude em favor daquela pessoa, ou até mesmo de punibilidade, em alguns casos acontece, né? Então, no Gama, por exemplo, já aconteceu de um indivíduo se apresentar na cena de um homicídio lá como autor do fato. E tumultuou toda a investigação, porque não era, né? Mas o indivíduo tinha um problema mental, né? Depois se descobriu, mas isso já estava... Nós não podíamos descartar ninguém na investigação, né? Depois chegamos no verdadeiro autor, mas atrapalhou muito, porque nós perdemos tempo, energia, né, com aquele indivíduo. Só que, graças a Deus, nós estávamos preparados, né, tecnicamente, e acabamos vendo, mas esse indivíduo conhecia a vítima, realmente tinha divergência com a vítima, mas a vítima tinha divergência com um monte de gente, né? Mas a dinâmica que ele descrevia não batia com os vestígios, né, no corpo da vítima, né? O instrumento que ele dizia que tinha utilizado não era compatível, né?
Então, no fim, a gente acabou encontrando o verdadeiro autor. História mas isso completa demais. E se você não tem esse cuidado, né, de procurar tomar conhecimento, que nem o advogado, ele não procurar tomar conhecimento profundo das provas periciais, etc. Se é um dia que tu tá com preguiça, e pô, o cara já se acusou... Tem dias que você tá cansado, você tá sem energia, porque tem dias que as coisas saem do controle, né? Aí o cara se acusa, tu pronto, já tenho aqui, vamos embora. E aí pode promover um erro. Né? Já aconteceu, inclusive com um policial da Polícia Civil que foi investigado, né? Assim, o que eu digo, aqui o objetivo não é criticar ninguém, nem advogado, nem promotor, nem juiz, nem delegado, mas todo lugar onde tiver o ser humano tem a chance de ocorrer um erro, né? O Ministério Público fez uma investigação de um indivíduo que vinha estuprando mulheres, né? E as características bateram com um policial civil, da Polícia Civil do DF. Uhum. Esse cara foi preso, esse cara foi processado, etc. E depois a própria Polícia Civil do DF provou que não era ele, era outro policial, não era da Polícia Civil, não vou falar corporação nem nada, instituição, para não criar nenhum milindre, né? E eram muito parecidos, né? Então acontece, às vezes, da própria vítima se colocar em erro e conduzir toda uma investigação contra uma pessoa inocente. E aí entra o profissionalismo, né? Que a Polícia Civil do DF... é a faca de dois gumes da palavra da vítima também. Principalmente, né? Crimes sexuais, entendeu? Sim, exatamente. Já aconteceu comigo em Planaltina, a vítima parou a viatura na rua, apontou um cidadão, olha, esse cara me estuprou, não sei quando, papapá, a vítima passou mal, inclusive desmaiou. Esse cidadão foi para a delegacia lá e negou a autoria, apresentou álibi, né? Mandamos fazer exame de DNA. A sorte é essa, né? Que quando você tem um preparo técnico, né? Isso evita que você cometa um erro grave. Porque se você prende um cara desse, bota ele, na época, podia mostrar a imagem do infrator. Se apontar um cara desse como autor de um crime desses, fica no subconsciente coletivo da própria família dele. Mesmo inocentando ele depois, o pessoal pensa, será que ele não cometeu esse crime? E passado um mês após, né, encontramos o verdadeiro autor muito parecido com aquele que a vítima viu na rua e deu positivo o exame de DNA, né? Então, nós temos esse problema na nossa mente, né? Que é a questão das falsas memórias, né? Que levam a um reconhecimento viciado. Nós temos essa, como é que eu vou te dizer? Esse instinto natural de associar imagens. Então, às vezes eu estou conversando contigo aqui e falo, rapaz, você não tem um irmão gêmeo, você é muito parecido. Será que eu não te conhecia antes? E você nunca viu aquela pessoa. Você deve pensar, pô, será que é vidas passadas? Não é. É porque a imagem da pessoa ficou no teu subconsciente e às vezes o cara tem um nariz parecido, tem o formato do rosto, a fisionomia é muito parecida, o cérebro automaticamente associa as imagens que ela tem aqui no subconsciente. E aí o profissional da investigação, ele tem que confrontar esse reconhecimento com outros elementos, com vestígios, né, com provas periciais de DNA, né, provas científicas, né, de exame de local de crime, de instrumento de crime, para só depois confirmar realmente, né? Porque às vezes acontece isso. Você tem que fazer um reconhecimento de forma técnica com outras pessoas, primeiro ouvir, né, as testemunhas, pegar as características que as testemunhas vão descrever e só depois fazer um reconhecimento pessoal. A Polícia Civil, inclusive, ela tem uma equipe de retrato falado muito competente, muito eficiente, e é um procedimento adotado pela Polícia Civil antes de fazer um reconhecimento pessoal, sempre que possível, a pessoa vai fazer um retrato falado, né? Até porque não se encontra suspeita, passa um bom tempo, né? E você não tem uma noção das características de quem era o possível autor, né? Então, mesmo com todos esses cuidados, você tem que apurar os fatos de maneira completa, né? Com elementos, com vestígios, com prova testemunhal, com, se for preciso, análise de dados, etc., para evitar a responsabilidade de um inocente, né?
Porque muitas vezes acontece isso. A pessoa na rua ali apontou para a polícia, esse aqui é o autor do fato. E aí? Que reconhecimento que você vai fazer com ele se a própria pessoa já está chegando na delegacia apontando aquele indivíduo? Cabe a você voltar lá, apurar toda a dinâmica dos fatos, se tiver filmagem, né? Porque acontece, o ser humano é falho, né? Às vezes a vítima está ali, naquele pavor, viu uma pessoa ali perto, nem olhou direito para a pessoa do infrator, e o medo dela levou ela a apontar um inocente como autor de um crime. Então aí é outro papel importante do advogado, nesse sentido. Tem uma questão investigativa também aí, né? Dessa contribuição. Né? Para que não haja injustiças, né? Não ocorra erros, né? Porque um erro praticado pela polícia, pelo Ministério Público, pelo Judiciário, ele além de deixar frustrar a sociedade, causa um prejuízo para a própria sociedade, para a imagem da instituição. Então, por isso que é importante o profissional se qualificar, né? E ter responsabilidade. Investigação bem conduzida, processo bem conduzido é segurança para a sociedade, é isso. É o que teria que ser todas as vezes, em todos os processos, em todas as investigações. Era o mínimo, né? É o mínimo a se fazer. Mas infelizmente o índice de criminalidade é muito grande. A deficiência de recursos humanos também, às vezes, contribui para que não haja toda essa qualidade, né? Então, é um conjunto de fatores que às vezes não depende nem do advogado, nem dos profissionais, né? O próprio contexto social ali, a realidade estrutural prejudica, né, a qualidade. E professor Ricardo, eu vou pedir para você fazer as suas alegações finais aqui para a gente encerrar nosso podcast. Tá, joia. E aí você, enfim, são alegações finais, você está livre para... Bacana. Não, quero agradecer a oportunidade. Eu acho que esse tipo de evento aqui contribui muito para o leigo, né, se aproximar mais da realidade técnica do direito, né, porque muitas vezes o indivíduo recebe os fatos pela imprensa, pela mídia, e fica sem entender por que o juiz acabou soltando aquele indivíduo, por que o delegado naquele momento não autuou em flagrante delito aquela pessoa, por que o policial militar não conduziu uma determinada pessoa ou não procedeu de tal maneira, né? Porque eu acho que é muito importante isso, até para as pessoas que eventualmente possam vir a compor um conselho de sentença no júri. Eu acho muito importante. Claro que o sistema processual não permite que o próprio judiciário, o Ministério Público, contribua ali para os jurados terem um conhecimento técnico, diferença entre dolo eventual, né, e culpa consciente. Isso é um conhecimento que eu acho que deve ser muito mais explorado na mídia, né, através desses podcasts, para que o cidadão comum ele tenha essa noção, né, na hora de julgar alguém. Porque é fundamental, muda que totalmente. Sai na mídia a realidade, os fatos, um abismo muito grande. Porque o cidadão vai ser o jurado. E ele está sendo bombardeado ali pela mídia, pelos próprios fatos, né? Às vezes, o caso da Boate Kiss é um exemplo. Né? É um exemplo disso. Né? Então, ali na minha concepção, foi culpa consciente. Inclusive, no máximo. Um documentário na Netflix, se eu não me engano, saiu antes do júri. Então, até documentário teve. Então, assim, o risco de você ter um conselho de sentença viciado é altíssimo. E você penalizar todo mundo ali de maneira genérica, o cara que estava tocando a guitarra lá, coitado, que talvez nem sabia que o outro ia fazer uma brincadeira, o cara acende um objeto pirotécnico, o que está por detrás daquela estrutura ali, que às vezes era um gesso ou coisa parecida, às vezes o próprio grau de instrução do indivíduo não permitia a ele nem perceber, né? Inclusive, a gente está tentando ver se os advogados que atuaram no caso, se eles aparecem por aqui pelo nosso podcast. Seria muito bom. A gente só tá tendo uma incompatibilidade muito grande de agendas, porque eles são do Sul, né? Sim. Então, são poucas oportunidades deles aqui em Brasília. Pois é, eu acho muito interessante. Não estamos aqui, por isso que eu digo, a visão de professor e como profissional, como delegado, que eu atuei sempre de forma técnica, né? Você
tem que ter esse cuidado. Você não pode ficar trabalhando simplesmente para dar satisfação para a pressão da mídia, para a pressão da sociedade. Você é um operador do direito. Senão não precisava um concurso com conhecimento jurídico elevado, né? Qualquer um poderia assumir ali e vai atuar como se fosse mais um jurado leigo, né? Então, eu fico assim, decepcionado quando eu vejo profissionais, seja juiz, promotor, delegado, forçando barra, entendeu? Eu acho que ele não está fazendo o papel dele como operador do direito. Bem como o advogado também, que quer demonizar o trabalho do policial, ou do promotor, ou do juiz, tentando, né, ali uma saída esdrúxula para determinada situação. Eu acho que todos têm que ter uma atuação técnica. Claro que é o papel do advogado buscar o melhor para o seu direito, para o seu cliente, né? Mas também acho que usar de teatralidades e subterfúgios, enfim. Não, hoje é necessário. No tribunal do júri, se você não impressionar os jurados, eu vejo assim que no tribunal do júri, como eu falei aqui, né? Eu acho que é o entendimento de vários colegas, né? O cara vai para o júri, ele já tem 90% de condenação, né? E o cara que é culpado mesmo, ele ainda tem chance de ser absolvido, né? Por quê? Porque dependendo do caso, a pressão midiática, né? Que nem essa questão da Boate Kiss, né? Outras situações, ele é tão grande que é como se fosse uma lavagem cerebral. O cidadão vai contaminado ali, ele já vai enxergando aquele cidadão, a não ser que seja alguém muito experiente da área jurídica, mas a maioria é leigo. Né? Difícil ser. Então, eu acho que isso é importante, essa oportunidade aqui, para que profissionais, seja delegado, promotor, juiz, advogado, venham, né, para contribuir com a sociedade, até para que as pessoas não se sintam tão frustradas, porque o bom advogado depois chega lá na frente, consegue desclassificar do crime doloso para o culposo, e a sociedade fica com aquela sensação de que houve uma injustiça, né? E se as pessoas tiverem conhecimento, né, dessa diferença, e aqui eu deixo o recado para os vários profissionais altamente qualificados, que eu tenho certeza que vocês vão ouvir, né, explorar essa questão do dolo eventual, né, e da culpa consciente, para que o cidadão que eventualmente possa vir a compor um conselho de sentença, ele realmente promova a justiça, né, e contribua. Mas é isso aí, obrigado. Maravilha. Né? Eu que agradeço aqui pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite. A gente sempre fica muito feliz quando, eu que agradeço. Enfim, pessoas com prestígio, muito bem gabaritadas, que nem você, obrigado, aceitam o nosso convite, estar aqui no nosso humilde podcast. É uma honra. Obrigado, professor. Sucesso para vocês. Obrigado para você que nos ouve e nos assiste até aqui. Se inscreva no nosso canal, tem que falar isso aqui, senão o pessoal não se inscreve, não segue, enfim. Se você está escutando, você tem que assinar o nosso feed para você receber quando chegar episódio novo. Se você está no YouTube, você tem que se inscrever também, enfim, assinar esse sininho aí para que vocês recebam as notificações. Muito obrigado e até o próximo podcast. Tchau, tchau.